Brasil, um país continente. 47%, quase a metade de toda a América do Sul. Um gigantesco país cujos pontos extremos, norte e sul e leste e oeste, distam mais de 4.000 quilômetros nos dois sentidos. Um país difícil, que em seu imenso território poderia colocar lado a lado toda a Europa, menos a União Soviética, a América Central, o Japão, a Tailândia, Israel, e ainda sobraria espaço. Este é o Brasil cuja história começamos agora a rememorar. Foi este país gigante, este Brasil de dimensões continentais, o cenário dos fatos que vamos iniciar neste momento. E que começamos a recordar na imagem de jovens que ainda eram crianças quando tudo aconteceu, ou de crianças que nem sequer haviam nascido quando tudo se passou. Dos que não puderam viver as experiências daquela época. E assim, a eles, aos jovens, aos que não viviam ainda, dedicamos principalmente este programa. Bem como a todos aqueles que aos poucos foram esquecendo os dramáticos instantes de 11 anos atrás. Quando o Brasil era outro, era o Brasil de ontem. Uma nação no momento histórico de uma gravíssima opção. E voltemos, portanto, um pouco ao passado. Sem ódios nem rancores, apenas para comparar. Foi há muito pouco tempo, apenas 11 anos. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves, ameaça de guerra civil, caos quase incontrolável, deterioração econômica e financeira, indisciplina invadindo os quartéis, inflação galopante, forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Foram momentos terríveis. Naquela época, você podia ler a manchete de que era pedida a falência do Banco do Brasil. Eis uma daquelas manchetes. Hoje parece humor negro, diante desse gigante que é o Banco do Brasil, já se afirmando no mundo inteiro. Mas aconteceu. Os jovens de hoje, é certo, não se lembram disso. Eram crianças naquele tempo. Tempo de incertezas. O mundo num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando apoio. Pedindo o reparcelamento de compromissos financeiros vencidos. Em situação de quase insolvência. E visto por sua importância no continente como um barril de pólvora, cuja explosão levaria também o caos às nações vizinhas. O Brasil é um país enfermo, dizia-se lá fora. Será uma nova Indochina. O gigante está de joelhos. Essa é a opinião corrente. Fazendo ainda mais triste a nossa imagem pelo mundo afora. Pois o que se dizia no exterior apenas retratava nossa real situação, sem saber como seria o dia de amanhã. Ao sabor de sucessivas crises, mergulhados num cotidiano de boataria e de incertezas. Foram tempos difíceis. Você se lembra? Você, chefe de família. Você que não era criança há 11 anos atrás. Vocês que viveram aquele tempo. Vocês se lembram? Ultimatos ao Congresso. Agitações de rua, insegurança, ameaças aos jornais, agravamento da crise econômica e financeira. Já então, total descontrole inflacionário. E tamanha desorganização, tamanho caos, em tudo deixava sua marca. A produção se desarticulava. Faltavam os gêneros de primeira necessidade. Pedíamos de joelhos aos credores que esperassem por nós. Havia greves ao menor pretexto, filas para tudo. E, em última análise, quem sofria era o povo, que era levado às ruas para pedir, talvez nem ele mesmo soubesse o quê. Perplexo, sem ter para quem apelar. À espera de uma solução, fosse qual fosse. E por pior que fosse, melhor seria do que solução nenhuma.
pois aos poucos o país ia resvalando para o impasse final. Você se lembra? Facções extremistas ameaçavam entrar em choque e não faziam segredo da posse de arsenais e depósitos clandestinos de munição. Era o caos irremediável que chegava a passos largos. E sobre o caos brotavam já o suborno e a corrupção. Estava se armando o cenário para o capítulo final do drama. Um drama de consequências imprevisíveis e que ninguém na época poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros e por trás deles o comando vermelho dos comunistas. E até gente séria, idealista, mas iludida. Havia de tudo. Havia de tudo naquele imenso caldeirão fervente em que se transformava o Brasil. Você se lembra? Não se sabia ao certo quem estava mesmo à frente do país, quem dirigia os destinos da nação. Por isso, não podia haver comando, nem disciplina, nem ordem e nem progresso. E muitos donos se diziam os verdadeiros donos da situação. Foi há 11 anos atrás. Há apenas 11 anos. E hoje, ao documentar aquele passado ainda recente, uma pergunta chega a se impor. Como foi possível aguentar? Como o Brasil resistiu? Pense nisso. Você gostaria de voltar àqueles tempos? De experimentar as mesmas angústias? De sentir as mesmas incertezas e inseguranças? De voltar ao Brasil de ontem? De ler as mesmas manchetes e ver os mesmos espetáculos? A resposta fica com a consciência de cada um. Com a responsabilidade que todos têm diante de si mesmos e diante de todos os demais brasileiros. Março 1964. O drama brasileiro chegava ao auge. A indisciplina e a desordem acabaram por entrar nos quartéis. Desmoronava o princípio da hierarquia. E então via-se o país ameaçado de perder seu último ponto de apoio efetivo na manutenção da ordem pública. Dali em diante, nada mais que o caos absoluto, a desordem total, a violência sem freios nem medidas. E a todos se evidenciou que o Brasil caminhava para o pior. Caminhava para a guerra civil de consequências imprevisíveis. Foi há apenas 11 anos atrás. O peso do medo e da angústia já era insuportável. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de pelegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias, ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. Você se lembra? Era o Brasil de ontem. O Brasil de 11 anos atrás. Foi no último instante, quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Abril de 1964. Tomava posse então o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco.